Bom dia, pessoal. Hoje, quarta-feira, mais uma vez aqui estamos para falar da nossa proposta de trabalho para hoje, tá? Eu sei que não está sendo fácil, vocês em casa e eu aqui. A distância entre nós é muito grande, mas ficar parado não podemos e por isso nós temos que trabalhar. Bom, o material para o trabalho vocês têm, que é esse bloco de atividade em mãos. E que eu, mais uma vez, aconselho a você, que você não faça tudo de uma vez. E se você, por acaso, fez tudo de uma vez, eu solicito que a cada dia que eu estiver aqui dando orientações, você pegue novamente esse bloco, aonde eu estou indicando para fazer, e veja se você fez certo. Tá bom, pessoal? Hoje nós queremos trabalhar essa página aqui, tá? Vou deixar assim para vocês olharem direitinho. E o que é que está falando nessa página? Está falando, a primeira questão diz, escreva o feminino das palavras. A segunda questão, escreva o diminutivo. E a terceira questão, para você escrever o aumentativo. Bom, mas o que é isso? Vocês, por certo, já aprenderam. E nas minhas atividades do ano passado, eu mandei para vocês uma descrição bem legal, falando sobre substantivo. Bom, minha pró, o que é substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a tudo, dá nome aos seres em geral. Você olha aí na sua casa, o que tem aí na sua casa que tem nome? Nossa, tem geladeira, tem armário, não é? Tem sofá, tem mesa, tem cadeira, você próprio, o seu próprio nome. Então, o substantivo é a palavra que dá nome a tudo. E nós também estudamos o quê? Estudamos substantivo próprio, estudamos substantivo comum, estudamos até substantivo primitivo. Quem fez as atividades no ano de 2021 aprendeu tudo isso aí. Eu digo aprendeu porque a sua atividade veio e veio certa. Então, papai e mamãe devem ter ajudado e você conseguiu a fazer. Mas hoje está falando aqui para você escrever no feminino. Aqui tem médico, tem cantor, tem português. Mas o que é isso, professora? Isso aqui tem a ver com substantivo. Quando eu peço para você escrever no masculino ou no feminino, eu estou falando do gênero do substantivo. E qual é, professor, o gênero do substantivo masculino e feminino? Tá bom? Foi isso que você respondeu aqui. Na questão 2, está pedindo para você escrever o diminutivo. O diminutivo também tem tudo a ver com o substantivo. O substantivo, isso aqui são os graus do substantivo. O substantivo tem o grau normal, masculino, tem o grau normal, aumentativo e diminutivo, tá bom? Vamos pegar a palavra boca. Então, boca está no grau normal. Se você quiser o diminutivo, você escreve o quê? Boquinha. E se você quiser o aumentativo, você escreve bocarra. Então, essa questão aqui está se tratando do grau do substantivo. Bom, e na questão 2, está mandando você escrever o diminutivo,
E na questão 3, está pedindo para você escrever o aumentativo. Então, fazendo isso aqui, você está trabalhando com o grau ou os graus do substantivo, tá bom? Então, e aqui no número 4, está mandando você passar essas frases para o singular. Essas frases estão no plural. Aliás, é isso mesmo. Passe as frases para o singular. Essas frases estão no plural. Qual é a frase? As casas são amarelas, as meninas são bonitas. Essa questão aqui também tem a ver com o substantivo. Por quê? O número do substantivo é o quê? Singular e plural. E aqui as palavras estão no plural e você deverá escrever no singular, tá bom? Se eu dou para vocês casas, que está no plural, o singular é casa. Se eu dou para você livros, o singular, você vai escrever livro. Então, é sobre essas questões, essa questão que está se tratando essa atividade de hoje. Nada difícil, é fácil, vocês sabem disso, afinal de contas já estão no 5º ano, já estudou isso no 1º, no 2º, no 3º, no 4º. O ano passado nós estudamos isso, mandei uma relação de palavras para vocês fazerem isso. Agora, queria chamar a atenção também para essa página. Visualizando direitinho aí, ok? Então, aqui diz assim, fique ligado. Ficar ligado em quê? E aqui vem um monte de porquê. Vem porquê, vem 4 vezes a palavra porquê. Eu acho que na nossa conversação no dia a dia, uma das palavras que a gente usa muito é o porquê, tá? Agora, conversando é mais fácil usar o porquê. Eu digo, porque você não veio, porque você não está assistindo às aulinhas que eu estou dando para você. E aí são muitos porquês. Vocês brincando com os colegas de vocês, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Então, na hora de falar, é menos complicado do que na hora de escrever, não é assim? Observe aqui esse primeiro porquê. É um porquê que está separado. E aí, minha pró? Quando é que eu escrevo um porquê separado? Quando eu quero fazer uma pergunta, eu vou escrever. E geralmente ele vem no início da frase. Eu vou escrever esse porquê separado. Eu digo, por que você não está mandando as atividades? Por que você está triste? Por que você não quis almoçar? Cada vez que eu faço essa pergunta, uma pergunta, começando com porquê, esse porquê é separado, ok? Agora, observe que em seguida tem outro porquê. Tem um porquê que não é separado. Tem um porquê que está juntinho. E aí, quando é que eu vou escrever na minha frase o porquê juntinho? Eu vou escrever o porquê juntinho quando eu estiver dando uma resposta. Eu vou escrever o porquê juntinho quando eu estiver dando uma
quando eu estiver explicando alguma coisa. Eu pergunto para você, suponhamos que eu perguntasse para você, por que você não está mandando as atividades? Você aí responderia para mim, minha pró, eu não estou mandando as atividades porque você está respondendo para mim, não é? Você está explicando para mim, a razão de você não estar mandando as atividades. Eu não estou mandando as atividades porque eu estou sem o celular, entendeu? Então, nesse momento, você vai usar o porquê como juntinho. Suponhamos que nós estivéssemos na sala, você chegasse atrasado e eu perguntava para você, por que você está chegando atrasado? Olha, já são 8 horas, já comecei a aula. Aí você ia dizer para mim, olha, Pró, eu estou chegando atrasado porque eu estava esperando a minha mãe para ela me trazer. Ela não pôde sair logo e atrasou um pouquinho. Eu estava esperando a minha mãe. Então, você me explicou o porquê de você estar chegando tarde. Usando esse porquê, você vai usar esse porquê junto para explicar alguma coisa. Você vai usar esse porquê juntinho para dar uma resposta. Não é assim? O ano passado, eu mandei uma atividade. Aliás, em uma das nossas provinhas, um texto que eu mandei foi o uso dos porquês. Em uma das nossas provinhas, que eu utilizei um texto assim. Bom, ainda tem um outro porquê. Esse terceiro porquê aqui, se você observar, é um porquê que está separado e está com um acento. Observou? Está com um acento circunflexo. E quando é que eu vou usar isso aí, professora? Um porquê separado e com um acento circunflexo ainda. Assim, você vai usar esse porquê no final de uma pergunta. Quando você usa o porquê no início da pergunta, o seu porquê é separado. Quando você usa esse porquê no final de uma pergunta, ele vai ser junto. Quando você usa esse porquê no final de uma pergunta, junto não, desculpe, ele está separado. Ele vai ser separado e com acento. Eu perguntaria para você, você não veio, por quê? Então, esse porquê é separado e com acento. Entendeu? Se eu olhasse para você na sala e você estivesse suando muito, eu dizia assim para você, você está suando por quê? Faz de conta que você está na sala e todos estão trabalhando e você estivesse parado. Eu iria olhar para você e dizer assim, você está parado por quê? Então, quando esse porquê vier no final de uma pergunta, vai ser um porquê separado e com acento. Viu quantos porquês? E usado de maneira diferente. A gente não pode usar aleatoriamente os porquês. A gente tem que usar os porquês nas situações corretas. Tem o último porquê aqui. Já esse porquê, ele é junto, é um porquê junto, além de
de ser um porquê junto, ele ainda tem um acento. Nossa, que negócio! Porquê separado com acento, porquê junto com acento, a gente tem que entender. E a explicação está aí na sua atividade. Mas para isso você tem que ler. Então, o porquê junto e com acento. Ele é usado depois de um artigo e ele tem a função de um substantivo. Eu não sei se você sabe o que é artigo. Para eu te explicar agora, iria demorar muito, tá? Também lembro para você que nas nossas atividades nós trabalhamos artigo, tá? Então aqui diz que é usado depois de artigo e tem a função de substantivo. Mas eu vou dizer uma frase e vocês vão lembrar como vocês deverão usar esse porquê junto e com acento. Aliás, quando vocês deverão usar esse porquê junto e com acento. Por exemplo, suponhamos que você estivesse vivendo uma situação, suponhamos que você chegasse em casa e a mamãe lhe desse um castigo. E você não sabe por que a mamãe lhe deu esse castigo. O que você iria dizer? Eu não sei o porquê que a mamãe me castigou. Então, frases desse tipo, o seu porquê deverá ser junto e com acento. Alguém está revoltado e está discutindo com você. E você vai dizer, olha, eu não sei o porquê da sua revolta. Eu não sei o porquê de você estar brigando comigo. Então, esse porquê vai ser junto e com acento. Viu? Em quantas situações a gente pode usar o porquê e porquê de forma diferente. No momento da gente escrever na frase, ele vai ser bem diferente da maneira que a gente fala. Eu posso falar porquê para tudo, mas na hora de escrever, eu tenho que lembrar que numa situação eu vou fazer um porquê, eu vou escrever um porquê separado. Tá te explicando aí, tá? No início de frases interrogativas, você vai usar. E, só para lembrar, quando você escrever uma frase com porquê, uma frase interrogativa, no início com porquê, esse porquê, você vai escrever com letra maiúscula, né, pessoal? No início de frase, só se escreve letra maiúscula, só se escreve frases começando com letra maiúscula. Agora, o outro porquê, que é o porquê junto, você vai fazer uma explicação, como eu já te disse, tá? Eu não vou comer porque não estou com fome. Eu não vou calçar o meu tênis, ou eu não calcei o meu tênis porque ele está apertado. Entendeu? Então, esse porquê vai ser junto. Por que vai ser junto? Porque você está explicando alguma coisa. E quando você for usar um porquê no final de uma frase, esse porquê vai ser como separado e com acento. Quando você usar esse porquê no final de uma pergunta. Mamãe ainda não chegou. Por quê? Entendeu? Papai não comprou o meu brinquedo. Por quê?
hoje está chovendo muito. Por quê? Então, esse porquê vai ser como? Separado. E ainda tem o acento circunflexo. E quando você usar o outro porquê, que é o porquê junto, e é o porquê ainda com acento, ele vai vir depois de um artigo. E ele vai ter a função de um substantivo. Isso a gente vai estudar com mais calma, com mais atenção, fazendo mais frases, quando estivermos lá na nossa sala. Aí você pode dizer: eu não entendi, eu não entendo o porquê da Pro estar explicando tanto esses porquês, né? Eu não entendo o porquê da Pro estar explicando tanto esse porquê. Agora eu vou responder para você. A Pro está falando muito nos porquês para que você, na hora de escrever, escreva corretamente. Para que você saiba usar o porquê junto, o porquê separado com acento e o porquê junto e com acento, tá bom? Então, nossas considerações para hoje realmente foram essas. Agora quero dar um trabalhinho para vocês. Você vai pegar um texto, pegar um livro que tem aí na sua casa. Eu acho que o livro do 4º ano ainda está com você. Você vai abrir um texto, você vai ler esse texto e você vai tirar os porquês que você encontrar nesse texto. Ah, professora, mas eu li esse texto e não encontrei porquê. Então, você vai procurar noutro texto alguns porquês. Você vai escrever, você vai olhar como é que esse porquê está. Se ele está no início da frase, se ele está escrito no início da frase, ele é separado, não é isso? O porquê é separado no início da frase. Quando você vai fazer uma pergunta, ele vai estar separado. Se ele tiver, você vai ver, se ele está junto, então você vai dizer por que ele está junto. Você vai escrever e vai dizer por que ele está junto. Se ele estiver no final de uma pergunta, você vai escrever esse porquê e vai dizer também, vai explicar por que ele está no final de uma pergunta. Ou, se você encontrar um porquê que esteja junto e com acento, você também vai explicar, tá bom? Isso no seu caderninho. Quero lembrar o seguinte: antes de você fazer sua atividade, faça o cabeçalho bonitinho, ponha o seu nome completo. Você não imagina a dificuldade que eu tive o ano passado para descobrir de quem era a atividade. Por quê, Pro? Porque estava com o nome incompleto. Então, o meu nome não é somente Rita. O meu nome é Rita Moura Santos. Ah, e por falar nisso, escreva também meu nome bonitinho na sua tarefa, tá bom? Deus abençoe vocês. Façam tudo com tranquilidade. Assista esse vídeo mais de uma vez e mãos à obra. Façam as suas tarefas, tá bom? Tenham todos um bom dia.